Teu áudio tá fechado, tá? Teu áudio tá fechado aqui para mim. Bom dia, Mike, tudo bem? Bom dia, e aí, como é que tá? Beleza? Tá, tudo bem. Maravilha. Tá pronto para a gente começar? Vamos começar, né? Precisamos evoluir um pouquinho mais. Essa é a escalada. É isso aí, uma escala evolutiva. Então vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui. Hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Lembrando que dentro do programa a gente desenvolve essas 10 habilidades catalogadas pelo Fórum Econômico Mundial e também pelo Jamie Dimon, CEO da JP Morgan Chase, um dos maiores bancos do mundo. Ele também concordou com essa lista e diz que estas habilidades elas não são, digamos assim, elas são essenciais para um bom profissional, para o desenvolvimento profissional desse indivíduo dentro da empresa, tá? Então, estão todas aqui catalogadas. E todas elas são contempladas dentro do programa Mindfulness Design, que são 5 módulos. A gente fez tolerância ao estresse, inteligência emocional. A gente está migrando agora para o Intentional Life, como ter uma vida mais intencional. Estamos no finalzinho já do inteligência emocional. Depois tem sobre performance humana e foco. E, por último, mente criativa e também intuitiva. Esse é o programa completo do Mindfulness Design, tá? O inteligência emocional, ele é composto de 7 workshops. A gente está hoje no 6º workshop, a gestão de conflitos. Então, a gente veio de consciência, adaptabilidade, serenidade e confiança, resiliência, proposta e restauração, resiliência, contentamento e gestão da pressão. A última aula a gente falou sobre empatia e hoje nós vamos falar sobre a gestão de conflitos. Gestão de conflitos é o nosso workshop de hoje. Gestão de conflitos. Muito bem. Tens alguma ideia do que nós vamos desenvolver hoje, Ismael? Com esse tópico? Essa questão de conflito aí, eu acho que, assim, pelo que eu já vi, né? Eu não posso assinar nenhum parecer a respeito por não ser da área aí da psiquiatria, psicologia, de humanas, né? E não tem fórmula para resolver esse tal de conflito. Então, desde que o homem é homem, isso existe, né? Faz parte da humanidade. Sim. E todo conflito gira ou é ao redor de um interesse, seja qual for. Não há conflito se não há interesse. Então, primeiro, a gente tem que saber o que é o objeto de interesse, saber valorar isso e partir para essa gestão. Por quê? Ao meu ver, tá, e é uma das coisas que eu preciso quebrar em mim, que eu preciso... eu falo quebrar porque tem que ser duro, tem que ser na porrada, porque com 60 anos, isso eu não entendi até hoje, né? Como se diz, o que é esse tal de orgulho, como ele se processa, é complexo para mim continuar subsistindo, né? Sendo que até agora eu não entendi isso. E é justamente uma das maiores fontes de aumento do conflito, né? Porque, primeiro, o interesse starta o conflito e o orgulho aumenta o conflito. Então, é essa a questão. Ao meu ver, tá? Me corrija, por favor. Se nós fôssemos escolher uma pílula que a gente tomasse assim, e eliminasse o nosso orgulho, porque o orgulho é a causa de muitos problemas emocionais, de relacionamento, sabe? Eu diria que essa pílula chama-se humildade, sabe? E a humildade, ela é desenvolvida através de um posicionamento de emoções positivas. E uma grande emoção positiva que pode nos desenvolver a humildade é a gratidão. Então, nós temos aí uma formulazinha, sabe? Eu vou desenvolver gratidão, mesmo que essa situação aqui não esteja tão favorável, para desenvolver um processo de humildade
E aí eu combater o meu orgulho, porque o orgulho ele é luciferiano, ele é uma emoção negativa, e eu até acho que aquele orgulho positivo, aquele orgulho de paz, sabe? Também não é lá uma emoção, digamos assim, muito positiva, sabe? Aquela coisa de admiração que tem, assim, ela é catalogada como positiva, mas ela pode ter consequências também ruins. Então, é legal a gente trabalhar o orgulho a ponto de evitá-lo nos dois sentidos, gerando a humildade, né? E antes disso a gratidão. Assim, ó, toda pessoa ingrata, tá? Ela é infeliz. E isso está no gene, né, da natureza humana. A ingratidão, reclamar, criticar, isso advém também um pouco da culpa, né? A pessoa não tem responsabilidade. Então ela delega isso, é o governo, é a economia, é a minha esposa, é a minha família, é o meu chefe. Para com isso. De uma vez por todas, coloca um ponto final nisso, pá, e fala assim, não, bate assim no peito comigo, assim, fala assim, faz assim, eu sou o responsável por tudo na minha vida. Eu sou o responsável por tudo na minha vida desde os 8 anos de idade. É isso aí. Isso te empodera, isso te empodera. Mas antes de a gente começar a falar sobre conflitos, vamos dar um passo para trás, para depois dar 2 para frente. É o seguinte, a última aula a gente falou sobre empatia, a gente fez um desafio, foi oferecido 3 estratégias, uma era oferecer primeiro valor para usar a reciprocidade, a segunda estratégia foi se colocar no lugar dos outros, para entender o foco dele, a visão dele, o que ele está sentindo. E o terceiro seria fazer as pessoas mais felizes ao nosso redor. Se eu não me engano, Ismael, você escolheu o segundo, que era se colocar no lugar dos outros, né? Como que foi a experiência? Foi horrível. Horrível? Foi. Me conta um pouquinho. Você está gravando isso aí, depois você vai botar em rede mundial. Não vou te não, contar, isso aqui é só para quem está inscrito, né? Que tem lá o Marcelo, tem lá Você também. acredita? Hã? Você acredita nisso? Mas então depois a gente conversa no nosso privado lá. Mas assim, vai ter que ser. Mais superficial, né? Se teve alguma dificuldade, alguma coisa que possa, sem relatar casos mais íntimos, né, privados, alguma coisa que possa, inclusive, contribuir ali com o Mário, com o Marcelo, que depois também tem a Rosângela, que vão assistir depois. Qual foi a tua maior dificuldade em gerar empatia? Porque tem um condicionamento, não é do dia para a noite, né? Então, a gente está a vida inteira olhando sobre a nossa ótica, os nossos interesses, a questão racional. Agora, eu me colocar no lugar do outro, assim, de uma hora para outra, não é fácil. Então, tá. É o seguinte. Desde muito cedo, né? Desde muito cedo, ainda criança, eu aprendi a dar socorro àquele que necessitava. Certo? Antes de me profissionalizar nisso. Sim. E, assim, sem falsa modéstia, hoje é questão de idade, né? Mas eu fui um dos melhores na minha profissão no Brasil. Uau. Certo? Uhum. Então, assim, a gente sempre tinha uma motivação para poder ajudar alguém, para poder estar ajudando alguém. E aí, essa questão de empatia, de você se colocar no lugar de alguém, se colocar naquela posição, eu ouvi muitas vezes. Não te chamei. O que você está fazendo aqui? Você está se intrometendo. Nossa. Então, o que ocorreu? A gente acaba ficando numa posição chamada de defensiva. Né? Ou até mesmo reativo, né? Fica uma coisa assim, né? Um pé atrás, defensivo. Então, essa situação é difícil, porque, por exemplo, eu estou caminhando na rua, passo por uma pessoa que está agachada ali ao lado de um veículo, vejo e pergunto: tá tudo bem? Bom dia, tá tudo bem? A pessoa olha para mim e responde: sim, tá tudo bem. Tá bom. Então, beleza. Beleza, sigo e lá adiante, uma hipótese, eu vou num local de hora marcada e chego, e aí a pessoa da atendente fala: olha, quem estava na sua frente não chegou ainda.
você pode entrar. Tá bom, eu entro e sou atendido naquele momento. Aí, quando eu saio, coincidentemente, aquela pessoa que eu perguntei se estava tudo bem está lá fora, furiosa porque alguém entrou na sua frente ali no momento de ser atendido, furou a fila ou furou a senha. Mas ele chegou atrasado. Tudo bem, ele chegou atrasado, mas eu fiz o meu papel de me colocar no lugar da pessoa, de perguntar se estava tudo bem, o qual recebi uma negativa, e dei andamento. Mas e aí? Aquela pessoa furiosa, então, resolve ser deselegante comigo. Sim. Ismael, então, existem níveis de empatia, entendeu? Quando a gente acha que talvez a empatia já está suficiente, talvez a gente deva cavar um pouquinho mais fundo. O cara, assim, eu tenho uma tendência, a minha tendência não é passar a mão na cabeça do mentorado. É muito difícil passar a mão, embora muitas vezes ele tenha razão. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Porque senão gera ali uma espécie de mimo, sabe? Em que a pessoa se sente, mas não resolve. Então, geralmente, eu cutuco mais ainda a ferida. Como assim cutucar a ferida? Exato. Eu cutuco a ferida de sentir assim, um desconforto, sabe? Para que a pessoa realmente faça alguma coisa em prol da solução, da resolução dessa questão. Né? Exato. Então, assim, e quem não sofreu bullying na infância, quem não teve colegas de colégio no jardim da infância, na infância, não vai saber o que é isso, né? Sobre essa perspectiva, eu considero até o bullying uma coisa positiva, porque aquilo lá fortaleceu. Tá? Mas olha só, hoje existe toda uma questão de direitos, tal. Se a criança recebe uma batidinha na bunda, ela já vai presa e não sei o quê, tal. Mas não vamos entrar em questões dessa natureza. A questão que eu quero falar aqui, olha só, se você pegar o contexto, o cara estava puto da vida, que tinha que trocar um pneu, sujou toda a mão, se atrasou e tal. Ele estava se achando todo no direito, e as pessoas... Ele estava assim... Aí hoje nós vamos entender isso, tá? Nós vamos entender isso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para ti hoje, mas você acha que a empatia pode ajudar na gestão de conflitos? Sim ou não? Sim. Ponto. Vamos ver até de uma outra dimensão que a gente não trabalha hoje. Então, eu entendi. Ô, Ismael, eu recomendo que você continue, tá, a desenvolver isso. E eu vou dizer uma frase que uma vez um grande sábio, um grande mestre me disse, que foi assim: como que você, quando eu estava bem novinho, no início da minha carreira, ele disse assim para mim: como que você quer conhecer o outro, e conhecer o outro é um processo de empatia, né? Se você não conhece nem a si mesmo. Cara, aquilo foi um tapinha de pelica assim, ó, sabe? E tem toda razão. Ele tem toda razão. E ele chegou numa situação que se chama identidade, certo? As pessoas têm que conhecer a sua própria identidade. Sim, verdade. Profundo isso. Profundo e arrebatador. Quando você conhece a si mesmo, a gente falou de autoestima antes, né? Nada te abala, porque você sabe quem é. Aquela pessoa que está te atacando ali é irrelevante, não te impacta de modo algum. E isso gera um processo até muito forte depois no propósito, porque a identidade ela vai ressaltar e vai, de forma mais intensa, difundir o seu propósito. Mas vamos voltar para cá. Gostei da questão da identidade. Então, vamos ver o que nós vamos trabalhar hoje. Aqui a gente viu, né, o desafio, treinamento comportamental. Né? Uma forma também muito legal de desenvolver isso, que eu gosto de usar muito, é através de mentalização. Né? Você se mentalizar sendo mais empático, se colocando mais no lugar do outro, olhando sobre os olhos do outro, mudando a perspectiva, procurando sentir, mentalizar isso para depois, porque senão fica muito difícil, né? E principalmente também, Ismael, no relax, que eu chamo de Yoga Nidra, dentro das técnicas do yoga antigo, aonde você burla aquelas muralhas, né, que nos impedem de captar as informações, e você planta a sementinha da empatia lá no coração do Ismael. E aí, quando o Ismael precisar ser mais empático, aquela sementinha já está plantada e não fica tão difícil se autossuperar, porque é uma autossuperação, não é verdade? Sim. É um processo de superação. Justamente. É aí onde entra a empatia na gestão de conflitos.
E aqui eu vou trazer até uma outra perspectiva, ainda bem que a gente já teve um pouco de base lá no workshop anterior, para a gente entrar num outro nível também. Como eu falei, existem níveis e níveis e níveis de cada assunto, de cada tema. Tá, então vamos ver hoje o que nós vamos trabalhar. Eu chamo de key points, né? Os pontos principais. Então vamos lá. Como estratégias de gerenciamento de conflitos fáceis de aplicar podem aumentar a nossa inteligência emocional. Ok? Então, não são difíceis de aplicar, são fáceis, mas que vão gerar um suporte emocional para que a gente tome as melhores atitudes, os melhores comportamentos e tudo mais. Então, vamos lá. Nós vamos começar com a estratégia de gestão de conflitos. É uma ferramenta, tá? Para a gente percorrer um caminho aonde prepondere a inteligência emocional, aonde a gente consiga desenvolver a inteligência emocional nas nossas vidas e em tudo mais. Então, vamos à primeira ferramenta, se você quiser anotar. Ela é muito forte, é uma frase do professor De Rose, em que, quando eu vi isso, mudou muito, mas muito a minha perspectiva, e principalmente da questão de empatia, tá? E da onde eu tirei daquele livro que eu mandei para você, o Método de Boas Maneiras. A frase é essa aqui. Ó, se o chão tem espinhos, não queira cobrir o chão com couro. Cubra os pés com sapatos e caminhe sobre os espinhos, sem se preocupar com eles. E aí eu queria saber de vocês, Maio, claro que precisa um tempo para assimilar esse conceito, essa informação, né? O que você acha dessa primeira ferramenta que nós vamos destrinchar agora? Ela é imprescindível. Ela é imprescindível, porque esse couro que você vai cobrir os pés aí é justamente o que eu creio que seja uma parte da identidade. Ou talvez a gente queira impor essa identidade a quem talvez não esteja nem um pouco interessado na nossa identidade. Porque eu tô cobrindo o chão, né? O Não, chão, porque, veja bem, o chão está cheio de espinho. Eu não sim. vou cobrir ele com couro, eu vou cobrir o meu pé. Isso! Aí Isso é agora... a identidade. Ah, perfeito. Aí sim. É essa forma que eu vejo. Talvez eu me expressei Tá. inadequadamente, mestre, Isso. o senhor me desculpe, Não, mas agora a eu forma que peguei. eu vejo é isso. Aham. Um exemplo, né, que De Rose diz é sobre a bota do cowboy, né, nos Estados Unidos e México. No mesmo território, no mesmo terreno, na mesma geologia, num território onde já foi mexicano, o mexicano anda de chinelos e o americano anda de botas. É. O cowboy. Aquele Por capítulo quê? das sandálias, né? É a identidade, exatamente, é a identidade do É. cidadão, é aquela, o cowboy usa botas. E já Interessante você ter falado sobre isso, porque existem ferramentas aqui que não são aplicáveis, ou seja, não são tão eficazes em algumas regiões do planeta, em alguns países, porque existe uma outra cultura, né? E algumas ferramentas vão ser bem mais visíveis disso que a gente está falando. Então, a gente tem que estar sempre muito atento à cultura do lugar, às vezes a cultura da empresa, às vezes a cultura da cidade, a cultura daquela família, entendeu isso? eu entendi e acho isso bastante fácil de fazer. Assim, quando você chega num lugar, vamos fazer aqui um paralelo. É como um cão novo dentro do canil, ele fica todo encolhido, né? Os outros cães que ali já estão são amistosos, não vão agredir, mas o que chegou falou: opa, espera aí. Por quê? Porque ele tem uma origem, ele tem uma outra cultura, vamos dizer assim. Sim. Então, a pessoa tem que se achar no meio do baralho aí. É o que eu penso. É. Se nós fôssemos botar um nome para essa ferramenta aqui, qual o nome que você colocaria para essa estratégia? Eu vou chamar ela de estratégia, uma estratégia. Você conseguiria colocar um nome para ela? Esteja calçado, né? Sei. Um nome para essa estratégia. Uhum.
Seria um passo seguro, vamos dizer assim, já que nessa ferramenta citada, você tem um chão cheio de espinho e não vai cobrir tudo de couro, você vai cobrir seu pé para dar um passo seguro. Só a partir daí você pode, né? Boa. Passo seguro, o que te dá mais confiança, né? Te dá uma certa... Sim, aquela questão ali de ser uma pessoa mais olhando, né, de certa forma, os perigos tal, e andando conforme o ambiente, né? Uhum. Tá. Isso aí. Então, assim, ó, dentro ainda desse processo aqui, você vê isso como realmente uma estratégia, né, para desenvolver uma ferramenta aplicável para desenvolver a gestão de conflitos? Você consegue enxergar isso como uma ferramenta? Sim, consigo ver. Depois eu vou mandar um outro vídeo para vocês que fala sobre terreno minado. Opa, aham. O vídeo Olha essa que que eu vou legal. mandar para você trata-se de minas modernas, tá? Não é aquela mina de guerra que explode, é Sim. outra versão daquilo ali. Então, na época das guerras que botavam as minas no chão, né, ainda tem muitos batalhão brasileiro lá na África desarmando mina. Então, é como andar nesse terreno cheio de espinho, né? É muita cautela. É, Muita cautela. cautela, essa palavra que eu estava procurando. Boa, exatamente. Agora aqui, ó, existem os problemas que estão no nosso alcance, que a gente consegue resolver, né? E tem os outros que simplesmente eles existem e a gente não consegue mudar, né? Por exemplo, a guerra lá na Rússia, a política, o preço do dólar. Então não tem como eu querer, né? Isso é um exemplo aqui de querer, às vezes as pessoas querem cobrir o chão com couro, né? Se cada um olhar o que está a seu alcance, e daqui a pouco eu vou compartilhar um quadro de uma pessoa reativa e de uma pessoa proativa, né? Mostrando que a pessoa proativa ela está muito mais envolvida com as coisas que ela pode mudar do que as coisas que ela não pode mudar, né? Uhum. Então, aqui Entendo. nós temos que realmente transformar esse conceito numa técnica aplicável, que eu possa aplicar, que me dê resultados, né, inclusive mensuráveis. E aí a gente pode desenvolver, como você falou aí dessa questão de guerra, fazer um mapeamento de gestão de risco, né, e se preparar para eventuais caminhos a ser percorrido, desviando ali das minas, tal, desde que isso não gere ansiedade. E aí, o que me vem à cabeça quando a gente fala sobre isso? Primeiro, ser uma pessoa mais adaptável. E a adaptabilidade Uhum. é uma das skills mais desenvolvidas agora para o ano de 2024, pós-pandemia. A pessoa tem que se adaptar a muitas coisas, né? Que vieram fortemente. Tecnologia e uma série de outras coisas, né? Segundo aspecto, agir sobre o que está no seu controle, repetindo aquilo que foi enfatizado, né? Outra, assumir responsabilidades, aquilo que a gente fez aqui, né? Bater no peito, Uhum. né? Terceiro, calçar os pés com couro, né? Usar sandálias é a proatividade. E outra também é a oportunidade de estar experienciando algumas coisas dentro da tua margem ali de cautela, né? De segurança. Ok? Então, agora nós Sim, vamos identificar alguns passos, tá? Então, esse é sim. o primeiro passo aqui, ó, identificar algo que você está tentando cobrir o chão com couro. Você consegue identificar alguma coisa na sua vida que você está querendo cobrir o chão com couro ao invés de usar calçados? Mike, você vai publicar isso? Não, não, isso aqui é interno. É interno. Assim, de um modo geral, né, a humanidade faz isso, né? Você vê que essa foto que você colocou aí de fundo, né, tem umas folhinhas assim escondendo
grandes espinhos pontiagudos, né? Doloridos. Exatamente. E você disse a questão da adaptabilidade. O ser humano, houve um período que foi caracterizado como nômade na evolução histórica do ser humano, né? Uhum. E ele tinha que se adaptar, porque o mesmo lugar, numa hipótese, né? Nós estamos aqui ao sul, no inverno nós vamos para o centro-oeste, por causa do clima. Uhum. Só que, quando voltarmos, depois de alguns meses, quando aqui de novo for um clima agradável, um clima favorável, que os pássaros, as flores estão tudo por aqui novamente, já mudou tudo de novo. Então, é igual, mas não é o mesmo. Entende? Então, a questão de adaptabilidade, o ser humano ele é muito, muito veloz nisso, muito capaz. E aí entram algumas contradições, como o ser humano, até então, para mim, é omnívoro, em termos de alimentação, né? Enquanto alguns animais só comem carne, outros só vegetais, né? O homem tem essa habilidade. Eu creio que é justamente pela adaptabilidade. Então, num dado momento, foi necessário uma coisa e outra, ou uma coisa ou outra. E aí, o que ocorreu? Nós evoluímos. E eu acredito que isso está no nosso DNA. A gente coloca muito, muito calçado e a gente não consegue nunca colocar o couro, né, em todo o piso. Eu penso que seja assim. A gente usa o abrigo, o calçado, o veículo de acordo com o que é necessário. Não, fechou. Ó, esse quadro aqui, né, então mostra essa questão que eu falei de uma pessoa reativa, né, onde ela tem um círculo de preocupação dela muito enaltecido, ela vê muita notícia, ela se preocupa com muitas coisas que não estão dentro do círculo de influência dela, que ela não pode fazer nada para mudar. Então é uma vida reativa, porque o círculo de influência dela se encolhe, porque ela perde muita energia e muito tempo aqui, ó. Já uma pessoa proativa, ela expande o seu círculo de influência, focando no que ela realmente pode fazer para mudar a vida dela. E o círculo de preocupação dela fica muito pequeno. De vez em quando, alguém fala para ela sobre uma coisa que está ocorrendo lá no mundo, tal, mas ela não se atém a isso. Ela volta para o seu círculo de influência e foca, e olha como ela se torna uma pessoa proativa. Legal esse quadro aqui, né? É legal. Agora, tem que ver até que ponto você tem que estar em um e outro, porque faz parte da adaptabilidade, ao meu ver. É um processo de adaptação e de mindset também, né? Porque eu tenho que ver onde que está a minha mentalidade. Se eu estou focando no problema dos outros, que não tem nada a ver comigo, ou se eu estou focando nos meus problemas e querendo encontrar as soluções e vendo aquilo que eu posso realmente fazer, né? Sim, mas veja bem, é uma questão de mindset, de perspectiva. Por exemplo, né, temos uma guerra instalada em cada continente hoje. Uhum. Né? De várias naturezas, né? Várias Então, naturezas. o ser humano que não está atento a isso, né, e fica só, vamos dizer lá, desenvolvendo o fio de rosca da contraporca da parafuseta. Qual a importância disso para o mundo? Bom, as guerras têm importância, principalmente as guerras religiosas, de perseguição de pessoas, massacrando gente, né? Eliminando filosofias. O cara que está lá preocupado com o contrafio da porca da parafuseta, ele está alienado a isso. Ele não vai fazer diferença porque ele não quer, ele quer ficar ali no seu foco. Ou seja, atitude de avestruz perante o mundo e esquecendo de ser girafa, de estar olhando para todos os lados. O interessante é que tudo aqui a gente consegue colocar as duas perspectivas, né? A gente consegue colocar as duas moedas, os dois lados da moeda. Sempre a moeda vai ter dois lados. Né? Aqui a questão é que se realmente eu, através de um propósito maior, posso me unir a outras pessoas e realmente fazer uma diferença no mundo,
aí aquilo já está dentro de um propósito, já está dentro de uma ação que realmente eu posso fazer. Só que na maioria das vezes a pessoa está ali só para criticar e reclamar e não quer fazer nada, né? Então não adianta. Então muda a questão do mindset, aquela questão do mindset reativo, né? Aquele mindset fixo de não aprender, de não inovar. Ah, eu nasci assim, Gabriela, sabe aquela música? Vou continuar assim. Não, tem como você aprender, né? Ah, eu não vou para o exterior porque eu não sei falar inglês e não vou aprender a falar inglês. Nunca aprendi a falar inglês. Então, realmente, a pessoa não vai, né? Agora, se ela falar assim, não, eu vou aprender inglês, porque várias pessoas já aprenderam, eu também posso aprender. É uma nova perspectiva, é um novo mindset, né? Que faz com que abra e possa ser desenvolvido algumas realizações. É muito interessante a gente fazer isso que a gente está fazendo aqui, sabe, Ismael? Pegar sempre as duas perspectivas, os dois lados da moeda e analisar. E muitas vezes um lado da moeda é mais propício, né, do que o outro. É mais forte, né, de a gente se identificar do que com o outro. Agora nós vamos ver um outro passo. Uma coisa, desculpe, você pode voltar aquela foto dos dois círculos? Posso, eu só vou ter que descompartilhar aqui que ela está numa outra... Não, então no final, siga aí. Não, vamos lá, já que você... Uhum. E aí dá para bater... Opa, não é esse aqui não, peraí, é esse aqui. Ó. Dá para bater um print, né? O meu sistema não funciona enquanto o mestre está gravando. Não permite que eu faça o print. Ah, é? É. Tá, ó, tá aqui, ó. Uhum. É reativa e proativa. E o foco é os dois círculos, né? O de influência e o de preocupação, né? Então, a pessoa que é reativa, ela não se preocupa muito com a sua saúde, ela não se preocupa muito com as suas finanças, ela não se preocupa com a sua espiritualidade, ela não se preocupa com a sua família, ela se preocupa com a família dos outros, ela se preocupa com as finanças dos outros. E o Instagram é uma ferramenta para ser reativo de forma estratosférica, né? Porque ela só trata da vida dos outros, né? Então, a pessoa que fica muito no Instagram, ela vai ficar reativa. Por quê? Porque o nível de preocupação dela vai aumentar. Ó. Agora, a pessoa que tem lá uma agenda, né? E está lá, não, agora eu vou fazer exercício físico, agora eu vou ter um momento de qualidade com a minha esposa, agora eu vou cuidar das minhas finanças, agora eu vou cuidar da minha espiritualidade, agora eu vou cuidar do meu lazer. O que ela está fazendo? Ela está aumentando o ciclo de influência, ela se torna uma pessoa mais influente. Sim, inclusive no Instagram mesmo, que criou esse jargão, vamos dizer assim, a palavra já existia, mas o jargão de influencer, né? De influenciador, né? De influenciar pessoas. Boa colocação, que as pessoas são influenciáveis. Uhum. Ok. Tá. Então, vamos para o passo 2 agora. O passo 2, ele diz assim, que mudanças de atitude fará você cobrir os pés com couro? E aqui, a gente, semelhantemente a algumas ferramentas, a gente vai usar algumas regrinhas, tá? Que vão nos ajudar. Ou seja, essa solução, essa mudança de atitude, ela vai ter que ser fácil de fazer, não é uma coisa difícil de eu fazer, fácil de eu repetir algumas vezes e que só dependa de mim, não pode depender de outros, né? Por exemplo, assim, ó, enquanto a economia do país não melhorar, não der um salto, até por causa da pandemia, eu sei que o Brasil está caminhando devagarinho, melhor que os outros países, mas enquanto não realmente melhorar, a minha empresa não vai conseguir decolar. Isso não é um mindset, eu estou dependendo do governo, estou dependendo da economia, não, imagina. Então, vamos observar que ficar reclamando do governo, da economia, ao invés de focar no caminho que vai resolver a minha vida, fazer a minha empresa decolar, depende única e exclusivamente de mim, né? Então, a gente precisa ter coragem também aqui, Ismael, para usar essa ferramenta, tá? Depois eu vou te mandar um texto, não sei se você já viu, mas um texto do professor De Rose chamado assim, ó, não seja um insatisfeito.
E ele começa o texto assim, ó, meio século de magistério me ensinou, aonde eu fui dar aula em clubes, em instituições, escolas, vários locais, e em todos eles eu vi que as pessoas elas têm um instinto de reclamar da vida, reclamar do vizinho, reclamar dos familiares, reclamar dos governantes, reclamar da rua que não está bem asfaltada, do pedestre, reclamar. E assim a gente vê um monte de motivos para reclamar, né? E aí depois eu vou mandar esse texto aí, porque não é por aí o caminho, né? A gente tem que se identificar, ver se a gente não está entrando nessa onda de reclamão, né? E mudar isso rapidamente, né? Então... não quero justificar de forma alguma. E, infelizmente, eu não lembro onde foi que eu li. Se eu encontrar o texto, eu vou mandar para você. A origem disso é justamente naquilo que eu abordei um pouco antes sobre o tal do nômade, né? O ser humano, ele é consultor de qualidade, né? E busca a perfeição desde antes de Cristo, muito antes, lá 30 mil anos atrás. Lá em Adão e Eva, se a gente for pegar a Bíblia, quando Adão foi expulso do paraíso, Deus chegou e perguntou assim, Adão, o que você fez? O que ele falou? Foi a mulher que você me deu. Se você não tivesse me dado a mulher, eu não teria comido. Ou seja, já delegou a culpa, botou a culpa para a mulher. Ou seja, sim, botou a culpa em Deus, né? Porque foi Deus que... Aí pergunta para a mulher coloca a culpa na serpente. Aí vai em cima da serpente, a serpente coloca a culpa no diabo. E assim, esse processo de não puxar a responsabilidade já está aí. Ó. Exatamente. Mas, olha só, por causa da perda do paraíso, hoje, essas mulheres vivem em mansões também, né? Perderam lá o paraíso, mas evoluiu de alguma forma. Deixamos de ser, vamos dizer assim, somente primatas, né? E desenvolvemos. Mas ela foi amaldiçoada, né? Porque cada um foi amaldiçoado. A maldição da mulher foi ser totalmente submissa ao homem, né? E as dores de parto, né? Sofrer as dores de parto. E o homem seria... Pagar boleto. O homem seria suor, vai ter que trabalhar para comer o pão, para comer o pó da terra, né? Pagar boleto. Pagar boleto, ou seja, agora você não tem mais a graça de Deus que tinha antes, que era comer de todo fruto do paraíso, né? Mas agora você vai ter que ralar, né? E a terra ela não vai ser mais abundante como era, porque antes era de 100 para 1, você plantava uma sementinha, nascia 100 vezes mais. A terra agora, se der 1 para 1, olhe lá, às vezes nem dá nada. Mas aqui, vamos voltar para cá, senão nós vamos entrar aí numa questão de Gênesis, que é muito profundo, muito intenso. Até eu posso te liberar, eu tenho um grupo de Gênesis, que vai ser amanhã à noite. Se tu quiser, eu te libero, tu participa com a gente, o encontro de Gênesis. Tá, muito interessante. Então, eu vou assistir, porque é o seguinte, esse negócio aí é muita crença, né? Aqui a gente vai trabalhar princípios, né? Por exemplo... O princípio aqui, a gente vai pegar um salmo que diz assim, a bênção de Deus é que enriquece e não traz dores do trabalho. É claro que tem aquela lei da semeadura, eu planto, eu colho, isso aí está certo, mas isso aqui não é a bênção de Deus. A bênção de Deus é essa, é colher aonde você nunca plantou, porque quem plantou no jardim foi Deus, não foi o homem. E deu para ele colher de tudo ali. Então ele vivia num processo de graça. Mas, ao olhar para o fruto do bem e do mal, ele deu as costas para a graça. E esse foi o primeiro pecado. Porque Deus falou, a primeira regra é, comereis de todo o fruto do jardim. Essa é a primeira regra. A segunda regra é agora, mas não comereis desse do bem e do mal. Essa é a segunda. Para transgredir a segunda, ele teve que transgredir antes a primeira. Pegou isso? Vem amanhã, eu mando o link, daí a gente debate, porque senão nós vamos entrar numa outra... Certo. Eu vou lá, vou conhecer,
Vou Uhum. aprender com Ó, vocês. são 3 horas de imersão, tá? Das 8 às 23 horas. Eu vou mandar o link para ti te programar também, tá? Amanhã, toda terça-feira. Uhum. Tá. Então, vamos lá. Assim, ó, lembra que eu falei de uma situação, uma vez, né, de um advogado que chegou e falou assim para mim, olha, você quer ser feliz ou você quer ter razão? E os advogados usam isso muito, entendeu? Para mudar o mindset da pessoa, que às vezes ela perde um pouquinho de dinheiro, mas ela não se aborrece pelo resto da vida, né? Fica feliz, pronto, sabe? É aquela questão da razão, sabe, o Ismael? Mas a Uma vez razão é orgulho, né? é orgulho. Uma vez chegou um sábio, o discípulo perguntou pro discípulo assim, ô mestre, qual é a fórmula da felicidade? E o mestre falou assim, olha, a fórmula da felicidade é não discutir com idiotas. E aí o discípulo falou assim, ah, mas eu não concordo. Aí o mestre falou assim, você tem razão. Aí sempre que alguém fala para mim assim, olha, você tem razão, eu fico com a pulguinha atrás da orelha, assim, será que eu estou sendo muito persistente, né? Estou insistindo muito no meu ponto de vista, tal, ao ponto de a pessoa me dar a razão. E às vezes é tão mais fácil a gente dar a razão para a pessoa e evitar um conflito, evitar uma... Porque a pessoa está tão arraigada naquela crença ali, sabe? Sim, Naquele ponto de vista dela, que não vamos vale a lá. pena discutir com ela. Vamos lá. Existem situações e situações. Uhum. Essa questão de talvez razão... naquele momento ela não esteja emocionalmente preparada para discutir. E uma discussão só vai gerar conflito. Então, tem momentos, né? Lembra da leitura? Por exemplo, eu jamais vou discutir Gênesis com qualquer pessoa, porque não é matematicamente comprovado. Eu não vi essa comprovação. Aqui então, a gente como é que entrar você vai no estudo provar? de princípios, né? Eu vou provar mostrando o que está escrito na Bíblia, né? Tá, ué. Eu vou Beleza. pegar ali o que está escrito ali, nós vamos ler, e aí eu vou trazer a interpretação, lembra que é uma interpretação, mas é a interpretação que tem mais sentido e que realmente é ressaltada por outros versos. Então, aquilo Perfeito. começa a ter uma certa credibilidade, porque está escrito, não estou inventando nada. Então, essa é a fundamentação. Perfeito. Mas aqui o princípio... Você tem razão. Vamos voltar aqui para o princípio. O princípio aqui de trabalhar, né, as emoções, né, para ajudar a causar o fogo. E assim, poxa, se você for olhar dentro da advocacia, né, os acordos são muito assim, alguém abrindo mão, sabe? E uma vez uma aluna chegou, falou para mim assim, poxa, vou ter que pagar 30 mil reais lá para uma questão, tal. Eu perguntei assim, você tem esse dinheiro? Ela assim, tenho. Eu assim, então, se livra logo desse fardo, sabe? Que você rapidamente vai recuperar esse dinheiro e você não se incomoda mais com isso, porque às vezes aquilo se torna um problema tão grande, né? Por causa de uma coisa que a gente abre mão. Você falou lá do orgulho, né? Às vezes é o orgulho mesmo de ficar ali, né? Não vou abrir, não vou ceder, né? Estamos falando de inteligência emocional, principalmente também das nossas emoções, porque às vezes aquele desentendimento pode nos prejudicar mais do que ao outro, sabe? Enfim, vamos ver outra ferramenta agora. Pode ser? Depois você vai escolher quais as ferramentas, né, mais condizem com você. A segunda ferramenta é a teoria do espaço vital. E aí tem também um texto que eu gostaria depois que você lesse, né, lá no livro Boas Maneiras, tá? Que fala justamente sobre isso, né? Então, cada um aqui, se a gente for pegar... a gente falou muito de cultura, né? Se a gente for pegar 2 britânicos, fizeram uma experiência e colocaram 2 britânicos a uma certa distância, colocaram 2 italianos a uma certa distância, e aí, o que aconteceu? Os britânicos, depois de um determinado tempo, eles tinham se afastado um pouco um do outro para discutir, para conversar. E os italianos, eles tinham se aproximado mais ainda. E eles já estavam fazendo gestos e falando alto. Isso é da cultura do italiano. O italiano tem essa cultura. O britânico tem um afastamento maior, né?
Então, isso advém muito da questão, assim, também de cultura, né? Então, a teoria do espaço vital é mais ou menos assim, por exemplo, se a tua esposa está no banheiro, não entra no banheiro naquele momento que ela está, porque ela pode se sentir, nós temos a tendência, sabe, de nos sentir invadidos, sabe? A gente tem um espaço mais ou menos de 1 metro, e quando alguém se aproxima da gente, a gente sente mais ou menos invadido, então a gente pode entrar na reativa. Então, se a gente começar a respeitar o espaço vital das pessoas, a gente pode trabalhar também o melhor relacionamento. Mas o que vem na sua cabeça, né, quando você vê a teoria do espaço vital, né, relacionado às boas relações humanas, à gestão de conflitos? O que você pensa? Olha, eu penso que quanto mais distante, melhor, em termos de espaço físico. Depois nós vamos entrar nessa outra, quanto mais distante, melhor, que é a teoria, que é uma teoria do distanciamento simpático, cordial. Nós já vamos entrar nessa aí. Boa. Exatamente. É justamente nessa situação aí que eu coloquei, porque, por exemplo, no meio social, né, tem pessoas que falam muito alto, naturalmente falam muito alto. Nossa, eu acho isso tão agressivo. E eu vou evitando a me encontrar com aquela pessoa, e tem amigos, tem parentes, às vezes vem até muitas vezes na casa da gente. Eu procuro, nesse momento, sair, sei lá, ir para fazer alguma outra coisa, sempre que possível, para não ficar perto, porque até o tom de voz agudo é uma invasão. ruim. Uma invasão. Tipo aquelas pessoas que ficam ouvindo o celular alto, né? Ouvindo mensagens, ou ouvindo música, e aquela música às vezes não nos agrada. Meu Deus. Tateando você, está conversando com você e está tocando você. Isso me dá um asco. Sim, sim. Assim, na época de jovem, né, eu tenho um amigo eu também conheço, tem que estar sempre desse comportamento. Mas o que eu fazia? Eu dava golpe assim com a ponta do dedo no braço dele, para ele não pegar em mim. Em mim ele não pega mais. Né? Somos amigos há 40 anos. Por regra, quanto mais sofisticada a pessoa, tá? Menos toque. Maior o espaço vital ela precisa. Exato. Por isso que a gente vê casas tão espaçosas, né? A gente olha, meu Deus, qual o tamanho dessa casa, né? E às vezes mora uma pessoa, e dá para morar 10 pessoas. Por quê? Porque ela tem isso muito expandido, tá? Então... Exato. Agora, só que no aspecto sentimental, no aspecto, né, de sentimentos, assim, de cordialidade, eu acho que quanto mais próximo, melhor. Aquela questão da empatia. Quanto melhor eu te entender, quanto melhor eu te acolher, quanto mais confortável eu te deixar próximo de mim, assim, mentalmente, socialmente, sei lá, eu não sei definir muito isso, não, mas assim, acho que a pessoa fica mais confortável. Sim, tá? sim. Então, assim, para mim, eu acho bacana. Essas são as exceções. São as exceções, porque às vezes a gente abre o nosso espaço para um amigo, para uma pessoa, a gente quer ali, durante um determinado momento, né, ter essa aproximação, sabe? Então, eu já vi, assim, amigos que conversam, às vezes um amigo chora, o outro abraça e acolhe. Eu pego o lenço e entrego. Entendeu? Não tem esse. Mas eu sou capaz de agir mais na dor da pessoa e tentar dividir com ela o fardo. Sim. Aí tem gente que fala, um abraço resolve. Eu quase usei uma expressão feia aqui, mas não é. Esse abraço pode ser energético, pode ser mental, pode ser, sei lá, sentimental. A pessoa, eu tenho amigos que sabem o quanto eu sou amigos dele, que me acionam, assim como eu os aciono em qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer lugar. Entendeu? Então, assim,
eu acho que essa proximidade é mais interessante. Eu vou botar depois lá no grupo, tá? Os textos, tá? Esse texto da teoria do espaço vital é interessante para ressaltar. Agora, assim, ó, mesmo uma pessoa amada, que você falou ali, né? Se ela permanece muito tempo próxima de nós, colada da gente, sabe, aqueles chicletes, sabe? Aquilo gera um desconforto. Se essa proximidade ainda é constante, surgem as brigas, que podem ser deflagradas por questões assim muito fúteis, entendeu? Por isso é importante que a gente saiba respeitar e compreender a necessidade do nosso apêndice conjugal, às vezes, de ficar só. Existe essa necessidade, né? Como nós também. Às vezes você pode instituir férias conjugais. Olha que interessante, né? O De Rose tem um livro também, chama-se sobre relacionamento afetivo, né? E lá nesse livro ele considera a possibilidade de um casamento sartreano. O que é o casamento sartreano? Já ouviu falar, não? Já. Mas, Casamento assim, são algumas modernidades, são conceitos, né, que seria toda uma eternidade para discutir, porque há controvérsias, em tudo há controvérsias. Não, aqui é bem simples. Olha como é que funciona o casamento sartreano. Assim, ó, Eu conheço. Você tem uma casa, A teoria eu conheço. a sua esposa tem uma outra casa, entendeu? Cada um tem a sua casa. E vocês teriam ainda uma terceira casa, que seria de ambos, para os encontros e tal, ou seja, cada um teria o seu espaço, né? E ainda teria uma terceira. É claro que isso precisaria de uma abonância financeira, né? Eu quero ser o dono da imobiliária. Né? Seria uma estratégia assim de quem tem uma condição de vida melhor, né? Cada um, assim, ó, agora existe realmente ali uma tendência de existir um amor, né? Muito mais longo, entendeu? Muito mais intenso, que desenvolveria uma longevidade muito grande, porque a maioria dos relacionamentos eles vão se deteriorando por causa disso, tá? E o grande problema, sabe, Ismael, é que quando as pessoas elas estão muito apaixonadas, elas cismam de grudar na vida da outra pessoa, né? E também, olha só, quando a outra pessoa está passando por uma fase de loucura momentânea, essa aproximação ela pode ser muito degradativa, desagradável. Então, sim, você falou loucura momentânea. Como é que é isso? Essa loucura momentânea, tu sabe a diferença entre genialidade e loucura? É que o gênio ele O gênio escreve livro, né? O louco não. O gênio escreve livro, o louco não. Ó, é por aí. Então, assim, às vezes, sabe, Ismael, a gente tem umas sacadas, uns insights, sabe, que aparentemente parece loucura, mas na verdade é uma genialidade que não foi bem trabalhada, não foi bem conceituada. Então, os grandes gênios, sabia que existe muito gênio em manicômio? Porque claro. as pessoas acham que que o cara, então a gente tem que saber lidar. Porque também não dá para passar uma genialidade desse aspecto, dessa dimensão, para as pessoas que não entendem, elas vão te catalogar como louco. Então, às vezes, aquele negócio de dar um passo para trás, as pessoas precisam entender o que eu estou falando, porque senão elas vão me considerar Então, são esses momentos que a gente tem, e a meditação ajuda muito isso. Então, O De Rose tem uma frase assim, ó, voar alto tem um inconveniente, muitas vezes, de ser um voo solitário. Às vezes você tem uma visão que as pessoas não conseguem ter, né? Porque você está numa outra dimensão. Fala. Também já vai longe um texto que eu li e que dizia sobre o período da evolução humana, que o homem estava aprendendo a lidar com a sua própria consciência. Então, ele achava que estava ouvindo vozes de espírito. E justamente os mais desenvolvidos, os que tinham um poder de maior reflexão do que se passava, achavam que eram perturbados de alguma forma. Aí os loucos
foram queimados em fogueira, foram presos perpétuos e tudo. Os gênios escreveram o livro, mudaram a história da humanidade. É isso que aconteceu. Então, é por aí, né? Eu acredito que há, sim, essa dupla face. Então, assim, sabe a esquizofrenia? Uhum. É aquela loucura, né? A pessoa tem umas alucinações e tal. E muitas vezes a pessoa que tem o dom e a habilidade de controlar o que para muita gente parece esquizofrenia, mas que pode se controlar, daí isso vira genialidade. Então, por exemplo, eu fui criado no interior, na última rua da cidade. O quintal fazia fundos com o pasto fazenda lá de, não lembro, mas lembro, senhor Salvador. E a gente tinha acesso a um rio, a um córrego, certo? Uhum. Imagina o tamanho do espaço que a gente percorria ali, O espaço as vital crianças, bom, né? né? Muito, muito espaço. Né? E convivíamos entre amigos. Bom, pensa nessas mesmas criaturas hoje sendo criadas em apartamento de 100 metros quadrados numa cidade, numa capital como Florianópolis, que tem o risco de tudo. É complicado. Aí nós seríamos hiperativos? Não. Essa atividade que o ser humano tem, que nutre desde criança, é que nos trouxe até aqui. Uhum. Nós primeiros aprendemos a nos deslocar, né? Imagina depois lá na China, né, que os caras vivem em apartamentos de 3 metros quadrados. Né? Tem o cara que vive numa cela também, né? Às vezes com vários detentos juntos, né? Então, aquilo é perturbador, né? Agora, assim, então, e às vezes não se identifica, porque o cara às vezes está com fome, aquela questão de Maslow, né? Está com frio, tem outras necessidades básicas ali que precisam ser supridas e ele nem percebe. Isso aqui já está num nível mais acima, tá? Agora, assim, que atitude... Tu queria falar alguma coisa ali? Não. Eu acho que não, só assim, nós no Brasil hoje vivemos um problema muito sério, um problema carcerário, né? E a gente temos que achar uma solução para isso. Uhum. E esses encarcerados, durante a pandemia, 40 mil foram soltos, né? Estão aí soltos, e a grande parte mesmo, são usuários de droga. Aí você imagina a situação que nós estamos aí à beira do caos. Esse presidente que está no governo hoje, ele conseguiu, vamos dizer assim, manter a panela de pressão fervendo e baixar a pressão sem que houvesse fuga massiva aí de pressão e causasse dano. Uhum. Ele conseguiu manter até agora. Vamos ver até onde a gente vai, né? Porque ontem parece que o povo não entendeu, né, o recado, não entendeu a situação que está. Ou tem uma força maior que isso, porque a matemática mostra que está complicado. Mas, enfim, é essa situação que a gente vive aí ambígua, né? De a gente buscando liberdade, querendo enjaular os outros. Ora, ou são humanos como nós. Uhum. Deselegantes, deseducados, malucos, né? Noiados. E que tiveram algum problema emocional ao ponto de gerar delitos, né? Sim. Então, vamos lá. A imagem. Tá, então agora vamos aqui voltar para o programa. Que atitudes você adota que podem gerar conflitos? Então, aqui a gente pode pegar na nossa vida pessoal, com relação ao espaço vital, tá? No trabalho ou em qualquer outra área na nossa vida, né? Até mesmo na academia, às vezes a gente sabe, qualquer local, sabe, que você possa, né, desenvolver, assim, essa ferramenta é para a gente sacar que muitos conflitos são desenvolvidos quando a gente não respeita o espaço alheio, sabe, o espaço vital da outra pessoa. Se a gente respeitasse, não teria, porque inconscientemente a pessoa se sente invadida, ela é muito territorialista.
Ao invadir o espaço dela, ela entra na reativa e começa a nos atacar, e nem ela sabe por quê, nem nós, porque a gente invadiu o espaço vital dela. Entendeu isso? Entendi. Tu consegue identificar alguma coisa na tua vida, na casa, sei lá, Olha, tem muita coisa. Daria uma enciclopédia para falar aí a esse respeito. Daria para Mas escrever um livro. E sim, daria uma enciclopédia inteira, não só um livro. Bom título desse livro. Eu não sei. Seria legal ler direitinho essa teoria, tá, do espaço vital, para entender ela, essa questão que eu falei ali da pesquisa dos britânicos com italianos, que depende muito da crença do povo, da nação, né? Mas eu digo para você que Ismael ainda não sabe identificar e trabalhar essa coisa tal de orgulho. Como é que é isso? O que é? Como é que funciona? Onde é que ativa, desativa? Então, isso aí tá me causando assim... A gente poderia ter um workshop só falando sobre isso, entendeu? Oba, quando? Aí a gente tem que combinar que seria um extra, entendeu? Fora do... Aí eu teria que também preparar todo esse conteúdo, sabe? E trazer algumas ferramentas que eu vi, por exemplo, nos cursos que eu fiz com o Paulo Vieira. O Paulo Vieira, ele trabalha isso de uma forma bem acentuada, entendeu? Ele tem uma explanação. Quem é Paulo Vieira? Já viu falar? Paulo Vieira, sim. Eu vi ele e o Joel J conversando num podcast, num bate-papo aí. Certo? Eu vi esse cara. Tá. Eu não sei quem é. Ele é muito elegante. Ele é muito elegante, usa calça apertada, camiseta baby look, sapato de cromo, cabelinho com gel. É muito elegante, fala palavras bonitas. E eu notei, é bem claro assim, que além de muito dinheiro, ele tem muito conhecimento na área de coaching. Aquele videozinho que eu mandei para você, eu tirei de 1h40 que eu assisti do podcast dele e o Joel J. Isso. Então, assim... E além dele, tem outros players, tá? Vou dizer assim, e tem um pouquinho do The Rose Method e tal. Eu precisaria criar, entendeu? Um workshop como esse, tá? E tem alguns... mas aí, Mike, eu não vou te enganar, não, cara. Eu tô farto de bagre ensaboado, igual esses caras aí, que eu vi, que fica falando do quê. Fica aquela coisa escorregadia, né? Chato, é nojento isso. Então, assim, a questão ali do orgulho, ele advém muito de um processo de arrogância, para ser assim, em 1 minuto, tá? Vou procurar ser bem específico, tá? Uma coisa que diminuiu bastante o meu orgulho, sabe? Foi quando eu comecei a fazer meditação, ajudou bastante, sabe? E de uma forma até mais acentuada quando eu comecei a orar, ali antes do almoço, agradecer, sabe? Isso gera gratidão em nós, né? O processo de agradecer. Lembra que eu falei da gratidão? Sim. E essa gratidão, ela vai fazer com que você reconheça os seus erros, né? E isso vai gerar humildade. A gente quer chegar na humildade, tá? Mas que erro que tem que reconhecer, rapaz? Eu não erro. Viu aí, né? O cara não é nem um pouco orgulhoso. Não é nem um pouco humilde, tá? Então é por aí, trabalhar essas questões, tá? Então, sim, vamos para a ferramenta 3. A teoria eu até que conheço um pouco, certo? A questão é esta prática, tá? Esse negócio de ficar tomando, como é que se fala? Chazinho da vovó para curar os meus males, cara, eu não tenho tempo mais, não. Já tem que ir na 60 raiz. anos. Eu tenho que tomar tiro de canhão, entendeu? Para poder resolver as coisas. Porque assim, mas olha só, uma vez chegou um professor de marketing para mim, quando eu tinha 18 anos, estava fazendo faculdade de turismo e hotelaria, e ele me diz uma frase assim: marketing, o que a gente precisa é de um tiro de espingarda ou de espingarda de chumbo, tá?
para matar um elefante. E tem muita gente que fica dando tiro de canhão para matar uma mosca. E eu olhei assim, poxa, a questão da assertividade, né? De você, às vezes, dar tiro para tudo que é lado, não consegue. Você tem que ter um alvo ali, e ir lá na raiz, entendeu? Ir lá no alvo. E, às vezes, um tiro de chumbinho resolve. Plac, matei aquela... Mas aí, quando é para você acertar o elefante, é fácil, cara. O problema está na identidade pessoal. A gente olha no espelho, mas não se vê no espelho. Ó, a gente olha, mas não isso se aí é vê. orgulho. Então, assim, ó, existia... Então, é ó, isso aí, eu velho. vou contar uma Como é que história para resolve? você. Ó, existia um cargo anteriormente, e eu não me lembro, um cargo militar, chamado alferes. Tu lembra desse cargo, não? Sim. Tá. Na história, sim. Uhum. Alferes, o maior que tivemos foi José Joaquim da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Isso. E essa é uma história, se A não me história de vida engano, dele é linda, Machado viu? de Assis, essa história, tá? É uma história da literatura brasileira. Esse cara, ele era um cara muito humilde, tá, Ismael? Mas muito humilde mesmo, de família humilde. E aí ele conseguiu, através lá de uma boa relação, a importância das boas relações, né? Ele conseguiu receber um título de alferes. Uhum. E aí a família toda ficou muito feliz. Agora a gente tem um alfer aqui, não, alferes, tal. Ficaram todos muito orgulhosos, tal. Eles fizeram uma vaquinha, compraram lá para ele aquela farda, né? Que eles têm, todo engomadinho, tal. E ele desenvolveu uma relação muito boa. Um desses amigos novos que ele fez falou assim: você vai passar férias no meu sítio, na minha fazenda. Pega aqui a chave, tem aqui uns escravos, pode ir com eles. Aí eles foram lá para a fazenda, ele super bem tratado, né? Alferes para cá, alferes para lá, reverência para cá, cafezinho, água, suquinho, refeição, tudo arrumadinho, tal. E ele estava se sentindo realmente assim muito prestigiado, né? Tanto que ele perdeu a sua identidade e ele começou a achar que ele era só aquilo. E ele bobeou, ele não trancou os escravos à noite, como deveria ser trancado, e os escravos, fugiram. E ele acorda de manhã, percebeu que não tinha o café, a casa não estava arrumada, e ele meio que fica meio desnorteado, porque não tem mais ninguém para encher a bola dele. Ele ficou acostumado ao Fed para cá, ao Fed para lá, ao Fed para cá, ao Fed para lá, o tempo todo, sabe? E ele sentiu falta, mas cadê aquela afirmação do posicionamento que eu tenho, né? E, de repente, ele passa na frente do espelho e ele não se vê. Ele volta para frente do espelho e ele não se vê. E aí ele começa a falar para o espelho: alferes, sabe? Ou seja, ele tinha perdido, né, a sua identidade. Ele achava que a identidade... E muitas vezes, depois você vê também isso aí, anota para ver essa história. Alferes, né, um textinho rápido, não é um livro, são 2 páginas, mas que vai nos dar essa dimensão que muitas vezes a gente acaba transferindo a nossa identidade para um cargo, para uma família, né? O nosso nome. Nós não somos o nosso nome, nós não somos a nossa família, não somos o que a gente tem. Às vezes a pessoa assim, não, aquele cara, naquele carro importado. Aí a pessoa acha que ela é o carro importado, né? Ela não é o carro importado, né? Então a gente tem que ter certo cuidado, né? Para não estar transferindo a nossa identidade para aquilo que aparentemente estão ao nosso redor, porque às vezes a gente acha que as coisas que estão ao nosso redor somos nós. E isso é uma grande falta de identidade. Às vezes a pessoa com falta de identidade acha que são as coisas que estão ao seu redor, né? E a maioria das pessoas tem essa falta de identidade e começam a se afirmar, né, com propriedades. Comprei uma casa de 5 milhões de reais. Ele acha que ele é aquela que ele vai ter uma... E não é. E depois, quando ela começa a fazer um trabalho de autoconhecimento, vê que o buraco é mais embaixo, né? Que ela precisa, de certa forma, transcender esse ego, porque isso aqui é ego, né? Para conseguir se conectar à sua verdadeira identidade. A meditação ajuda? Muito, tá? Esse programa que a gente, se possivelmente, vai começar, ajuda?
dá uma alavancada de anos, o que demoraria 10 anos, vou dizer assim, para a pessoa desenvolver com as aulas, ela consegue desenvolver ali em 1 mês, 2, porque é tudo estratégico na lata, né? Um programa realmente eficaz. Mas eu espero que eu tenha assim resolvido isso, assim. Aí Sim, claro que a gente vai, né? me ajudou muito a enxergar, mas eu digo para você o seguinte: eu acho que, para mim, é uma questão muito mais de léxico, né? Do que vamos dizer assim, de Diz posicionamento. de De descrição, de posicionamento. nomenclatura, de significado? É, justo. Entendeu? Porque, como se diz, né? Hoje em dia, ou desde que fomos criados, ou desde que inventaram o tal do comércio, né? Ou antes disso, até, sei lá, quando descobriram o ego, superego, sei lá quando é que foi isso, na verdade. Mas como dizia os mais antigos aí, né? É muito pano para pouco espetáculo, né? Ou seja, o circo está ruim. Lembra que eu O falei circo está sobre ruim. consciência para você que tinha 3 elementos? Em sânscrito, ahamkara, que é ego, entendeu? Uhum. Manas, que é o pensamento, e Chitta, que é o intelecto. Pois é. E aí veja só o que acontece. Quem hoje, que porventura, assim como o nosso grão-mestre de Rose, tem essa consciência dilatada, essa consciência bem esclarecida, bem vista. Eu ainda não cheguei no vídeo ou no livro, ou, vamos dizer assim, Um tópico. no esclarecimento, né, em que ele consegue explicar essa questão da identidade pessoal. Por quê? Porque se a gente vê no mundo de hoje, tem muita capa, muita camada. E, através da psicologia, né, através desses estudos da área de humanas aí, a gente acaba vendo que tem muita máscara de verdade. Tem. E aí, que confusão é essa? Isso é máscara ou não é? Agora, só que tem uma coisa, por exemplo, você tem a sua identidade, assim como eu tenho a minha, mas existe a questão de como é que nos vemos, e o pior é como é que os outros nos veem. É autoimagem. Né? Uhum. E muitas vezes tem imagem que estão querendo te impor, estão querendo te colocar. E aí entra, ele está com conflito de identidade. Eu acho que as moscas estão corretas, certo? Só que eu não vou lá para o mesmo monte que elas vão. Eu prefiro seguir as abelhas, entendeu? Uhum. É questão de posicionamento. E também é questão de frequência, tá? Aqui, por exemplo, eu vou te orientar a desenvolver uma identidade de ir cada vez mais profundo nessas camadas, sabe? Cada vez a ponto Mas de a gente está indo transcender o ego. A gente está indo nessas camadas para frente ou para trás? Tudo isso é uma dimensão, tá entendendo? Ela não é assim para frente, mas ou seja, são dimensões, sabe? Mas para a gente entender, a gente faz assim de uma questão de ir para dentro, de fora para dentro, tipo uma cebola que tem várias camadas, entendeu? Sim. Eu vou tirando essas camadas e cada vez eu vou chegando mais lá no miolo. Pegou mais isso? Para dentro. E a gente quer chegar nesse miolo, que dentro do yoga chama-se samadhi, o estado de hiperconsciência. Entendi. Entendeu? Aí você chega no núcleo da identidade, né? É o núcleo no gêmen da no qual a sua identidade se conecta com todo o universo. É algo muito moderno. E todo o universo. Todo o universo. É uma consciência ampla mesmo, né? Por isso que alguém pode te dizer que você é um esquizofrênico, porque não vai entender isso que a gente está falando. Fica difícil de a gente entender isso agora sim já. Agora imagina para um leigo, né? O cara é maluco, né? Entendeu isso? Para você ter uma ideia, eu entendo e desenho, se precisar. Não, uma vez perguntaram para Ramakrishna, o que é o Samadhi? Ramakrishna era um grande mestre hindu
E ele era Agora, analfabeto. só uma coisa, já que isso é para a evolução da humanidade, por que que não usa termos ou palavras em português, palavras já Sim. atuais Ó, o que possa Samad ele entender? não tem tradução, não foi possível ser traduzido para o português. Mas se nós fôssemos traduzir, chama-se hiperconsciência. Porque Pronto, abaixo eu é tenho a isso. super. Eu tenho a super. Hã? Aí já traduziu, já falou. Então, a Hiperconsciência. hiperconsciência, porque abaixo eu tenho a superconsciência. O que que é a superconsciência? É a Degrau meditação. abaixo da hiper. É a meditação, estado de meditação. Mas a maioria das linhas do yoga acham que aqui é o final. Aqui não é o final, aqui é a porta para o começo. É como no karatê acha que o final é a faixa preta. Não, agora tem o primeiro dan, segundo dan, terceiro dan. Pegou isso? Sim, peguei. Tá. E aí, quando você fala de dimensão, tem pessoas que não conseguem, por exemplo, né, falar para a pessoa assim, imagina uma diagonal na parede. Tem pessoa que não vai conseguir imaginar essa diagonal na parede. Não Você nunca consegue. viu. É a mesma coisa chegar assim, o Não Ismael. precisa ver. Né? Ele pode. Tem pessoas que sabem o significado da palavra, que já viu desenhar a diagonal, mas que não vai conseguir imaginar a diagonal na parede. Sim, sim. Certo? Então, é essa questão de dimensão. Eu, Ah, quando vou falar sobre dimensão com alguém, eu procuro dar um exemplo, né, justamente aí de parede. Você faz o encontro do piso e de duas paredes. Então, aí você está tridimensional, certo? aham. A quarta dimensão, ela se manifesta lá do outro lado, do canto de lá, de fora desse quadrado que Assim, ó, você fez. dentro do E a yoga, pessoa... a quarta dimensão seria o emocional. Então, A quinta seria é, o mental. A uhum, sexta, o intuicional, que é a meditação. E a sétima, o estado de hiperconsciência. Samadhi. Então, tu conseguiu chegar? Tá, 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 tá? sim, É. Para ti ter vamos uma ver. ideia, nós estamos falando da quarta dimensão, porque eu tenho altura, largura e Profundidade, profundidade. Três tridimensão. dimensões. Três dimensões, Uhum, tridimensional. isso. Imagina quando, quando você está vendo um filme tridimensional, com aqueles óculos 3D, você também está desenvolvendo ali emoções, ou seja, a quarta dimensão está sendo desenvolvida. Né? Uhum. E Ou eles estão. seja, As coisas vão ficando é, cada vez. O metaverso ele vai ficando cada vez mais real, porque ele vai dando essas dimensões de uma forma, né? A trabalhar, inclusive, a quinta dimensão, que é o mental. Parece que você está ali, né? Naquela coisa ali, né? Sentindo as emoções, você uhum, está ali. sim. E é Ah, impressionante. Quando criaram esses óculos de dimensão aí, né? Muita gente no shopping center ali caía, machucava. é, Aí pararam de usar isso no shopping center, porque estava dando prejuízo para a empresa. não, tem que ter um espaço bem. Não, tem que ter uma coisa. Tá, mas então a gente vai se aprofundar mais disso numa outra situação, porque senão a gente vai, Tá, vai abrindo, né? Então, assim, ok. vamos agora falar sobre cordialidade distante, sabe? Aquela pessoa ali é uma pessoa que não dá para conviver, tem ponto de vista muito diferente do meu, e aí tem um capítulo lá que fala sobre cordialidade distante, que é uma questão também que depois nós vamos falar sobre diplomacia. Mas a cordialidade distante, o que que é? Eu afasto essa pessoa do meu círculo de amizade, mas eu não deixo ela perceber que, ou seja, eu vou continuar tratando ela bem. Entendeu isso? Uhum. Eu chamo de formalismo. Isso, né? Fala um pouquinho mais então. Porque Ser mais formal. o formalismo ele é burocrático, né? Vem desde os tempos que criaram aí os protocolos reais. Então, assim, para que não houvesse atritos, então se faziam os tratados. Os tratados as formalidades, justamente para que se diminuísse os conflitos Aham. de Isso. fronteiras, de divisas, né? É bem isso. E a gente pode usar essa estratégia também no nosso cotidiano, sabe? Afasta aquela pessoa, tal, e aí manda cartão de Natal, manda cartão de aniversário e tal. Mas aquela cordialidade distante. Né? Pegou isso? Sim, peguei, inclusive, eu acho que eu vivo dessa forma. Por quê?
só de ficar paparicando, de ficar mandando cartinha, mensaginha, essas coisas aí hoje da linguagem virtual que todo mundo usa, sabe? Eu acho isso uma chatice até. Aí, quando a pessoa é minha amiga, que eu conheço, hoje é aniversário de fulano, eu pego o telefone e ligo, ô, fulano, bom, dessa forma, Sim. entendeu? Agora, se lembra da nova moda aí de selfie, né? Uhum. Fazer selfie, mandar selfie, isso. Cara, eu sou meio estranho, eu sou meio antigo. Então, Tá. essa cordialidade distante, para mim, nada mais é do que o uso da formalidade. Educação, né? E afastar um pouco essa pessoa, já que ela gera atrito, porque assim, a gente tem que ter níveis também aqui, tá entendendo? Tem pessoas que eu me dou muito bem, eu convivo com ela. Eu me dou mais ou menos bem, eu deixo ela meio termo. Pessoa que eu não me relaciono bem, eu afasto ela do meu círculo de amizade. Mas eu continuo tratando ela bem, ela continua sendo minha amiga, entendeu? Só porque ela não vai mais gerar atrito, porque ela está afastada. Pegou? Peguei e eu vou te dar um exemplo bacana. Eu fui RH de uma empresa com 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas, certo? E tinha problema todo dia, de todo tipo. Uhum. Né? E o RH não é nada, não é ninguém na ordem do dia. Ele é um cumpridor da legislação. Porque se ele não cumprir a legislação, a auditoria da própria empresa te processa. Entendeu? Não tem essa de facilitar para um e para outro. Tu me veio uma questão muito, muito interessante. Às vezes, para afastar uma pessoa dentro de uma empresa, ela é promovida. Você foi promovido agora para pegar uma empresa lá no interior do país. Você vai ser chefe dessa seção. Você está afastando o cara, entendeu? Ali que estava gerando um atrito ali, através de uma promoção. Ele vai se sentir prestigiado e tal. E às vezes ele nem percebe que você está desenvolvendo a cordialidade distante. Então, porque eu fui RH da empresa, que para mim foi uma maravilhosa experiência de vida e de conhecimento de gente, de pessoas e de legislação, né, trabalhista de nosso país. Mas quando eu fui promovido foi nesses termos aí, né? A chefia, eu sei, a chefia na época pensou assim, não, promove o Ismael para ali, porque ele vai se queimar, ele quer ser legalista, ele quer ser o certinho, lá ele vai né, se arrebentar. Não, esses dias eu estava vendo um filme de Logo saquei a ideia e saí fora disso, porque quem procura o RH, ele quer também que seja cumprida a legislação, mas ele quer celeridade. Só isso. Faça as coisas andar rápido que dá certo. Tá, vamos tocar a ficha aqui, que já são quase 11 horas. Agora, vamos lá, a quarta ferramenta, que é a hipocrisia versus diplomacia. A hipocrisia, só vamos definir lá no léxico, né? É fingir que gosta da pessoa, mas na verdade não gosta. Fica aquela atitude falsa, né? Oi, querida, que bom, que bonita que você tá, sabe? Que magra que você tá. Agora, assim, a diplomacia não. A diplomacia você entende profissionalmente que você tem que adotar uma postura educada, mesmo que você não simpatize com a pessoa. Pegou a diferença? E tem que ser formal. Tem que ser formal. Certo? Já a hipocrisia não te permite, inclusive, ser informal. Nossa, mas seu corte de cabelo tá lindo, hein? Exatamente. E aí fica aquela pessoa, né, que fica hipócrita, né, porque ela está sendo falsa, né? Ela não está elogiando, né? Ela está gabando a pessoa, né? Ela está ali utilizando-se de uma estratégia para gerar uma boa relação que a gente vê que é falsa. Já o diplomata, tu vê que tem até um cargo, né? O diplomata, olha só, né? Tem que lidar bem com todos os países, né? Já é uma questão assim de postura, né? De comportamento, né? Que a pessoa tem. Eu gostei muito da tua explanação. Agora, a quinta. Até falei para ti essa aí, numa sessão que a gente teve.
desculpe, mesmo quando a culpa não é sua, tá? Eu até já alertei que existe alguns momentos que esse princípio aqui não... Por exemplo, dentro de um julgamento, né? Se você está sendo acusado de alguma coisa e você pede desculpa, o que que a corte, os juízes automaticamente vão pensar? Que você é Que é culpado. culpado. Exatamente. Mas existem termos jurídicos que o juridiquês ensina ao, ao filhote de urubu lá, o advogado, Uhum. a usar assim, as escusas para aquela situação, mesmo não sendo a pessoa o culpado, porque ele está sendo incriminado, mas ele não é o criminoso. Uhum. Entendeu? Mas Aí ele está terá que ser sendo. prova. Ele está no Ele está sendo. processo. Por quê? Até que se prove ao contrário. É assim, ó, você pergunta para um matemático quanto que é 2 mais 2, ele vai te falar 4. Pergunta para o advogado, ele vai te perguntar quanto você precisa. Ah, ou seja, o advogado ele vai Ele tem manipular a verdade. habilidade, Ele vai ele tem distorcer, habilidade vai para fazer que pareça poder, verdade. exato, para poder É. mostrar Isso o que é é demoníaco, necessário. né? Uhum. Parece ser um demônio. Tá, mas então aqui, olha só, vamos pegar isso. Isso serve muito bem em relacionamentos conjugais, sabe? Às vezes numa batidinha de trânsito. Enfim, são situações que às vezes você chega e você pede desculpa, a pessoa olha, meu Deus, mas que pessoa refinada, a culpa foi minha, né? Ela fica desnorteada e você vê que ela não consegue nem discutir com você. Você já assumiu a culpa, vai discutir o quê? Não, não, mas não, assim, a culpa é minha. A pessoa, mas eu não sei o que eu vou falar porque ele já está assumindo a culpa, né? Que a pessoa entra com tudo com você não, não precisa, não vamos nem discutir, a culpa é minha, tá? E aí Então, tem um vídeo rolando na internet aí, um cara numa caminhonete deu ré em cima de uma Mercedes novinha. E a Mercedes estava estacionada, porém, em cima da faixa da divisa da garagem, o que atrapalhava o dono da caminhonete a botar a caminhonete na... Então, ali naquele momento que ele deu ré e amassou a Mercedes para pôr a Mercedes estacionada no lugar dela, ele perdeu a razão, né? E aí não tem que pedir desculpa, ele tem que arcar com o ônus, não é isso? Ele foi o culpado. Sim. Agora, e o dono do veículo que foi Prejudicado, prejudicado, amassado lá, é o verdadeiro culpado. Ele vai assumir a despesa de consertar o carro dele mediante a ira do outro? Não. Ele não Mas vai ele vai ter vários prejuízos. Ele já tem um prejuízo, né? Um carro amassado, já está ali. Aí já perdeu o valor de mercado. Outro vai ter que pegar um carro alugado, inferior. Outra vai ficar... Meu Deus. Então, tem razão. Briga de vizinho, né? De prédio. Você imagina. Tá, boa. Vamos para o sexto, então, agora. Sorria. O que você acha desse princípio? Sempre. Sorria sempre. Uhum. Assim, ó, tem casos, eu fazendo advogado do diabo agora, que o sorrir pode ter uma interpretação. Vou dar um exemplo para você. Em alguns países, como a Índia, a Turquia, a mulher não pode sorrir jamais, porque ela nem pode olhar para os olhos do homem, porque aquilo denota uma questão sexual. Aqui no Brasil não tem nada disso, né? Em outros casos, por exemplo, chega um médico e ele fala para o paciente assim, olha, você tem 1 mês de vida, e fala isso sorrindo, isso também pode ser sarcástico, pode ser algo que denote algo negativo, entendeu? Então, tem exceções que sorrir pode não ser tão conveniente, entendeu? Então, a gente vive nesse antagonismo, né? Rapaz, se tem uma coisa que me deixa chateado, e eu já fui, de certa forma, ríspida com colegas, né? Por exemplo, né? Estamos nós dois andando na rua, e aí uma pessoa qualquer tropeça, cai e derruba ali a compra. A minha índole
ali imediata é ir lá, perguntar à pessoa se está tudo bem, juntar as compras, levantar a pessoa, perguntar se quer mais ajuda, não sei o quê. E aí, o que aconteceu? Algo parecido com isso. Aí eu me viro para você, para outra pessoa ali, tá rindo da situação? Caramba, cara, isso me tira do sério. Isso me deixa assim... É quase uma agressão, né? Rir da desgraça. Muito chato O De Rossi isso. tem uma frase assim: mais sabe é rir da própria desgraça do que da desgraça alheia. Uhum. Né? A questão aqui é que, em alguns momentos, o sorriso pode ser invasivo, pode ser sarcástico, né? Ele pode ser alguma coisa relacionada à vingança. Tem que tomar um certo cuidado, né? Sim. E outra coisa, como você falou há pouco da questão da cultura, né? Da cultura. O brasileiro, de um modo geral, desde que não esteja trabalhando, né, ele está sorrindo. Quando você vê o brasileiro sério, é porque ele está trabalhando. Ou está triste. Não é porque não é porque está triste. O brasileiro é muito compenetrado no que ele faz. E o que faz ele ficar focado muito é o trabalho. É verdade. É o trabalho. Então, assim, ele está muito focado ali, então ele não está sorrindo. O americano, se você sorrir para ele, ele já fica desconfiado. Exatamente, eu ia falar isso. Já em outros países, você não pode sorrir se não forem seus amigos ali, naquele grupo de amigos, naquele grupo familiar, naquele grupo. Não pode sorrir. Inclusive... Numa apresentação de negócio, por exemplo, se você sorrir muito, aquilo te tira a credibilidade. Sim. Gostei. Nesse outro caso aqui, desculpe, mesmo quando a culpa não é sua, isso aqui não serve para os Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos existe muito uma questão de fincar a bandeira, sabe? Do macho alfa, sabe? Aquele cara que vai muito pelo braço, pela força. E o cara que pede desculpa lá pode parecer fraco. E aí ele perde a credibilidade. Então, o americano... É claro que ele tem aquela coisa do excuse me, que é uma questão de permissão, né? Mas aqui essa desculpa é uma outra. Na Índia, por exemplo, existe o sistema de castas. Se você pede desculpa para alguém de casta inferior à sua, ele não te respeita nunca mais. Entendeu? Então, a gente tem que ver muito bem o contexto de cada uma dessas ferramentas aqui. Isso aqui para o Brasil funciona, que é uma maravilha, tá? Sorrir, pedir desculpas, né? Isso aqui é bem para o brasileiro, tá? Vou te contar. Eu morava num país aqui do Cone Sul e nós, aqui no Brasil, por mais que esteja, por exemplo, horário de rush no metrô, né? Eu morei em São Paulo e ali nas estações de metrô no horário de rush, Deus nos acuda. Mas, rapaz, as pessoas não se chocam, não se esbarram, elas se esguiam, assim, passa e flui o trânsito. Nesse país que eu estava aqui do lado, aqui, os hermanos, andando na calçada, rapaz, batia o ombro na gente. Eu comentei, né, com um companheiro que estava lá há mais tempo, falei, companheiro, por que as pessoas aqui batem o ombro na gente? Nem no metrô da Sé, lá em São Paulo, eles não esbarram na gente, aqui ocorre isso. Aí ele riu e falou assim, olha, você foi identificado como brasileiro. Você está assim, 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 assado, depois eu te conto. Então, ele está fazendo isso de provocação. Eu falei, é? Ele falou assim, e o cara não sabe que, além de brigar bem, eu atiro bem pra caramba. Então, assim, qual é a noia dessas pessoas de fazerem isso? Igual você disse nos Estados Unidos, a questão de fincar bandeira, né? Noia, ué. Que é isso? Que loucura. Então, a gente tem que conhecer a cultura de cada país. Além de cada uma dessas 6 estratégias, tá? Tem alguma situação atual na sua vida que essas estratégias podem ser úteis para resolver potenciais conflitos? Ou seja, se tivesse uma estratégia para você escolher, qual que você escolheria? E talvez você pudesse até trazer uma situação que essa estratégia funcionaria muito bem. É uma reflexão profunda, né? Muito profunda.
como se diz, a gente tem que conhecer esse terreno cheio de espinhos, né? Para saber qual calçado vai pôr o pé aí. Olha, no Brasil, eu ainda uso muito, né, de um modo geral, sorrir e pedir desculpas. Aham. Tem um capítulo no livro aquele, o Boas Maneiras, também, além do Desculpa, do Sorria. Ele começa assim, ó, sorri e o mundo sorrirá para você. Sim. Esse final de semana, eu não fiz aquelas perguntinhas, eu peguei esse livro que você aconselhou, li 130 páginas dele. Uau, muito bem. Então, tu está bem mais preparado para isso, porque ele foi todo em cima desse livro, né? Eu estou pensando em botar o PDF ali no grupo desse livro. Então, eu li e marquei aqui algumas coisas interessantes, né? Tá, depois, numa outra hora, a gente pode ver as tuas anotações aí e tal. Mas, assim, a ideia aqui, sabe, o Ismael, é tu fazer depois uma reflexão mais profunda, depois você pode trazer para mim, e pegar a estratégia e a situação que essa estratégia pode ser usada naquela situação, né? Ok. É porque é como se fosse um jogo de cartas. Tem carta que serve certinho. Tem estratégias que servem como uma luva, que encaixa perfeitamente numa situação e noutras não. Pegou? Mas, sim, eu peguei, mas, assim, de um modo geral, né, só existem duas, ou mato ou morro, né? Ou corro para o mato ou corro para o morro. Tem sempre uma terceira opção. Essa questão é do racional, é encontrar uma terceira alternativa. Porque senão isso entra muito no simpático, né? Fugir ou lutar. Entendeu? Aquela questão de ter uma terceira alternativa, olhando o ganha-ganha, olhando o lado do outro, é claro, mas também sem me prejudicar. Terceira alternativa, ganha-ganha. Não, isso aí é aquela questão entre uma ação e uma reação, existe um hiato de segundo aonde eu posso não agir instintivamente. Instintivamente é o quê? Lutar ou fugir. É esse pensamento que você falou, ou eu mato ou eu morro. Mato ou morro, ou corro para o mato ou corro para o morro, um dos dois. E aí a gente precisa encontrar uma terceira saída, uma terceira solução. E sempre tem. Respirar. Para encontrar uma solução. Eu estou fazendo isso, eu preciso de encontrar uma terceira solução. Para tudo. Né? Para tudo. Não dá para a gente se radical. Assim, ó, o De Rose fala assim, ó, entre 8 e 80, Ismael, existe 72 números aqui no meio. Ó. Por que eu tenho que escolher o 8 ou eu tenho que escolher o 80? Pegou isso? E a maioria das pessoas vão ser 8 ou 80. Pois não, acho isso aí é interessante. Agora, veja bem, a minha situação ela é diferente para você. Por quê? Porque a população brasileira, de um modo geral, a maioria das pessoas, independentemente de classe social, mas elas queriam estar resolvidas, né? Ou seja, sair daquela parte básica, chegar lá no self-service, né? no clímax da pirâmide. Tá. É autotranscendência. Isso, exatamente. Só que eu quero ver como é que é isso, cara. Eu estou do alto da pirâmide, olhando ao redor, para baixo. Eu quero saber onde é que passa essa dimensão, entendeu? Esse módulo de forma legal. Esse módulo aqui, ele está bem no meio da pirâmide, que é a questão afetiva, que é a questão emocional. Estamos trabalhando aqui o meio da pirâmide. Pegou isso? Eu peguei isso e eu vou falar para você. Eu estou numa situação que isso aí não... pode, às vezes, me chatear, mas não me afeta, entendeu? Assim, como é que se diz? Afeta, mas não atinge. Mas é bom, porque assim, aparentemente pode não atingir hoje, tá? Mas a gente viu, inclusive lá no leito de morte, né, quando as pessoas estão para morrer, que as coisas mais significativas para elas são as relações. Isso pode não dar um problema agora, mas lá na frente pode dar, inclusive, um problema de saúde. Então, é até mais uma prevenção. As pessoas que chegaram a esse ponto de ficar no leito de morte,
morrer. Eu digo, a gente chama de cuidados paliativos, né? Que vai para cuidado paliativo é outra história. Eu acho que está fora da minha realidade. Cara, eu ainda treino jiu-jitsu, eu vou de paraglider, eu faço competição de tiro. Então, cá para nós, bora para frente que atrás tem gente, vamos turbinar isso, vamos. Nós vamos entrar numa turbinação legal. Então, aqui Vambora. são as 6 estratégias, tá? Assumir a responsabilidade, ao invés de ficar botando a culpa nos outros, que é o processo do colocar os calçados ao invés de couro nos espinhos, tá? Assumir a responsabilidade. Teoria do espaço vital, a cordialidade distante, a hipocrisia e a diplomacia, usar o poder do desculpe-me, e a 6ª é o sorria. Tá? Então, aqui a gente pode tangibilizar um pouco mais a aplicação, né? E procurar criar bons ambientes também, no caso de relacionamento no trabalho. Se a gente utilizar essas estratégias, isso funciona muito bem em instituições de trabalho. Não é muito teu caso, mas a gente fez aquele estudo com o Dr. Daniel Amen, né? Que ele traz essas situações de um bom ambiente de trabalho, que a gente viu no uso dos workshops. Isso aqui ajuda muito isso no ambiente de trabalho, tá? Não é querer ser orgulhoso, já sendo, né, nem um pouco humilde. Minha história de vida. Durante um longo período da minha vida, um período aí de uns 8 anos, a cada 2 anos eu fui movimentado para locais de conflito, onde eu fui fazer gestão de conflito lá no local de trabalho, conflito porque havia interesse A, B, C, D. Eu fui e resolvi a situação. E tenho elogios, não tenho nenhuma punição anotada em minha ficha, no meu livro profissional, dessas situações. Então, assim, eu já estudei isso lá no passado, com as ferramentas isso aqui não é novo para você, dá para perceber. Resolvemos o que tinha que resolver, por isso eu peço, bora para frente. Bola para frente. A questão que eu queria trazer aqui é que se a gente for olhar o score, ou seja, avaliar os resultados de uma equipe que utiliza isso aqui, o resultado é muito melhor com as pessoas que geram um bom ambiente de trabalho. Tá? Sim. E aí a gente podia também fazer um link disso aqui, já que a gente está falando de resultado e de performance, com o módulo que a gente vai ter depois do Intentional Life, que é a questão de performance, foco e alta performance. Isso aqui poderia ser relacionado com a questão também de desenvolver uma ótima performance através do ambiente. Mas vamos tocar a ficha aí, Ismael, olha só. Agora sim, essa pergunta aqui é fundamental agora. Eu quero ver se você está bem concentrado. De todas essas estratégias, o que todas elas têm em comum? Fator humano. Fator humano de quem? Fator humano de quem está na resolução do conflito, quem é que tem a visão do que está ocorrendo. E quem é essa pessoa? O gestor do conflito. O gestor do conflito. E nesse caso aqui, o gestor do conflito é quem? Nesse caso aqui sou eu. Você. Então, olha só, se você olhar todas as estratégias, elas dependem de quem? Do umbigo. Exatamente. Elas não dependem dos outros, elas dependem única e exclusivamente de você. Todas elas aqui, assumir a responsabilidade é quem? É você ou o outro? Você. Espaço vital é você. Cordialidade distante é você. Hipocrisia de diplomacia é você. Desculpe-me é você. Sorrir é você. Então, essa é uma cutucada para mostrar que as boas relações, elas não vão vir do outro. Elas dependem de nós. A gente que tem que puxar a responsabilidade. Só depende de você 100%, tá? Porque muita gente fala assim, não, eu tenho 50% de responsabilidade, a outra pessoa tem 50%. Mas então, pega esse 50% e aplica 100% nesse 50%. Não deixa falhar esse 50%. Entendeu isso? Entendi. Nós voltamos agora à situação que falamos recentemente das variáveis não controláveis, né? Sim. As variáveis que você não controla. Meu amigo, seria tão simples se a gente controlasse as variáveis que estaria tudo resolvido.
E aí, sim, realmente, dependeria da gente. Mas a questão é que, do que depender de mim, eu não vou deixar a desejar. Eu vou fazer eu vou fazer a minha parte. Então, já que depende, é relativo, já é uma variação. É que depende do contexto, né? Tudo tem que ser analisado. Mas a questão que você falou assim, se eu for menos orgulhoso e começar a relevar, a transcender a minha atitude comportamental automática e começar a usar essas estratégias aqui, assumir a responsabilidade, olhar se eu não estou invadindo o espaço vital da pessoa, sabe? Gerar ali a questão do sorriso, me desculpa, tal, tal. Isso vai ajudar bastante. Vai ajudar bastante. E tem a perspectiva de visão também, né? Igual você falou, depende de mim, a responsabilidade é minha, não é do chão de fábrica. É, Né? exatamente. E o objetivo desse módulo aqui, Ismael, é fazer com que você se torne mais inteligente emocionalmente. E quando você faz isso, quando você entende, né, que a ferramenta de gerir conflitos, ela pode ser eficaz, você fica mais inteligente emocionalmente. Essa é a nossa pegada aqui, né? De utilizar melhor. A minha forma de ser inteligente emocionalmente é ser racional. Mas assim, ó, são duas Racionalizo tudo. dimensões diferentes, tá? É aquilo que você falou, eu tomo a decisão emocionalmente, depois eu justifico no racional. Lembra que você falou isso? Ué, exato. Porque vem muito rápido, igual a questão da empatia. É fácil perceber que a pessoa está em dificuldade. Difícil é Toma a pessoa cuidado, aceitar que toma está cuidado para não ferrada. fazer aquele papel do advogado. Lembra que você falou que o advogado ele Uhum. vai querer justificar um erro, né? Fazendo com que o Exato. erro não seja erro? Por isso que você tem Uhum. que dar um passo para trás. Olha ali o que você está fazendo, se você está aplicando tudo direitinho, que daí o racional vai cair como uma luva no emocional. Eles vão casar. Precisa casar o emocional com o racional. Porque se fica muito racional, o emocional fica fazendo um monte de besteira aqui e o racional vai lá e passa a mão na cabeça, né? Não, baixa um pouquinho o racional, aumenta um pouquinho o emocional, deixa os dois aqui equalizados e deixa eles se comunicarem, deixa eles se casarem, Ok. De que tá? altura que eu tenho que saltar para poder resolver isso? Aí a questão de altura você é Porque... autoobservação. Tá, mas como é que é isso? É um trabalho diário de você estar se observando como é que você se comporta em determinadas situações e mudar o teu comportamento e avaliar o resultado dessa mudança comportamental. Tem que estar tudo mais azeitado. Sabe aquela coisa mais azeitada, a engrenagem funciona melhor? Eu Porque sei. senão as coisas vão funcionando muito a seco, muito a seco, muito a seco, daqui a pouco Mas dá um pau aí. vou Que te falar, azeitar. este que vos fala foi preparado para ir para a guerra. Eu não tive oportunidade, até que querer eu queria, mas não fui. Eu até era voluntário. Então, assim, por questões, por problemas, não sei o quê, cara, eu resolvo problema até de engenharia, se for o caso. Posso dar os meus palpites. Só Tá. que eu não estou satisfeito com isso. Entendeu? Tá. Essa filosofia linda, é maravilhosa e tal, mas eu não sei se é porque eu ainda estou em meia água, né, como a gente diz no mergulho. Quando você está em meia água, você não está nem no fundo nem na superfície, você está ali em meia água. Assim, está ficando meio que sem sal. Se auto-observa, se auto... Rapaz, eu já fiz tanto isso. Então, agora é uma excelente oportunidade de estar trazendo isso de novo sobre uma nova ótica, né? Sobre a filosofia. Não sei se tu viu lá, tem uma história lá do De Rose, no livro, em que ele desenvolveu o princípio de ahimsa, a não agressão, sabe? E aí a pessoa ela é chamada para servir o exército. E o servir o exército é bem isso, é matar ou morrer, né? Só porque ela, como tem esse princípio de não matar, de não agressão, ela se alista para ser socorrista, para ser médico. Tem um filme. Tem um filme, Eu né? assisti o filme. Isso. Então, ali seria aquela questão de encontrar a terceira via, a terceira opção. Não precisa ser o 880, mais uma vez, né? A gente precisa diminuir um pouco esse radicalismo
e ver as premissas ali que estão sendo desenvolvidas e que eu estou passando batido, estou passando muito de relação. Vai devagar, vê cada situação, avalia cada comportamento, puxa a responsabilidade dos resultados para você, vai mudando o comportamento, vai utilizando cada uma dessas estratégias. E aí, o que nós vamos ver essa semana? Essa semana, nós vamos ter um desafio também de gestão de conflitos, por 7 dias. O que você vai fazer? Você vai escolher uma dessas ferramentas aqui, e vai colocá-las em prática. Eu vou fazer diferente, tá? O que eu vou fazer? Nós vamos usar as 6, tá? Eu vou gravar uma mentalização, onde você vai fazer sentadinho, tal. Você vai ouvir a minha voz, aonde vai trazer o dispositivo de desenvolver a responsabilidade, a autorresponsabilidade. Depois eu vou gravar um outro áudio sobre o espaço vital, de a gente começar a observar mais o espaço vital do nosso cônjuge, da pessoa que trabalha com a gente, das pessoas ao nosso redor. Depois da cordialidade distante, e da hipocrisia da diplomacia, e do poder do desculpe-me, e também do sorria. Ou seja, tem um para cada dia da semana. Ao invés de a gente escolher um, vamos a todos, entendeu? Sim. E ver qual produz mais resultado, né? Ver qual que a gente... Então, eu digo para você o seguinte, um resumo. Eu aprendi, meu pai nos ensinou a assumir a responsabilidade de tudo quanto é ato da gente, tudo que ocorre, que nos envolve, a gente assumir a responsabilidade. Não é a culpa, é a responsabilidade. Então, são coisas diferentes. Totais. A questão do espaço é o que eu digo para você. Eu sou muito espaçoso desde que eu esteja longe, né? Se chegar perto, já é distância para aplicar um golpe. Então, eu não gosto desse negócio de pegação, de colação. Isso é difícil para mim, cara, essa situação. Cumprimento é formal, é aperto de mão, nada de abracinho, de enrolação. Cordialidade distante. Eu sou uma pessoa formal, então eu sou cordial. Eu fui talhado para isso, para ser um diplomata. Não, claro que eu não cursei aquela escola do Rio Branco, não, mas eu digo assim, devido à minha profissão, à carreira, né? Então, essa questão de hipocrisia, né, é complexo, porque a mim me parece, não sei se estou equivocado, mas o mundo está transitando em cima disso, né? Já cada coisa que a gente vê que, putz, cara, a pessoa acorda de manhã para sair de casa, ele tranca a casa, liga o alarme, e sai no carro, na rua, vidro trancado, e a hora de votar, vota errado. Aí é complicado, né? E quer ser bem tratado, mas não tem educação com ninguém, é o que eu estou vendo, né? As pessoas não respeitam um senhor carregando uma sacola, às vezes segurando uma criança com a outra mão, saindo do supermercado, as pessoas vão atropelando, não respeitam. Então, é complexo isso. Eu estou só observando. Essa questão do desculpe-me, eu sei me posicionar. E uma coisa que eu bato na tecla do orgulho para você novamente, certo? A questão do meu orgulho é que, por exemplo, para mim é difícil pedir desculpas. Mas é porque eu não assumo o erro? Não, não é isso. É porque eu evito, eu me acerco de todas as precauções para não ter que pedir desculpa, meu irmão. Eu sei me colocar no meu exato ponto de insignificância. Entendeu? Assim, transitar sem esbarrar, estacionar sem ocupar pedaço da outra vaga. Deu 10 da noite, eu desligo o aparelho de som, por aí vai. E sorrio sempre. Inclusive, se eu tiver que disparar em alguém, talvez eu vou fazer um disparo sorrindo. Maravilha, maravilha. Aqui a sugestão que eu te coloco, sabe, é desenvolver o mindset de iniciante, sabe? Embora tudo isso já seja para você você já seja quase como um mestre em cada um desses tópicos, se coloca como um iniciante, como se você estivesse aprendendo isso de novo, entendeu?
Às vezes é o óbvio. Sim. Às vezes a gente tem que pagar alguém para nos dizer o óbvio. É o óbvio, às vezes, que a gente negligencia, o que a gente não faz. Mas olhando isso, como você falou, pode ser complexo isso. E cada uma dessas premissas aqui tem uma dimensão a ser explorada. Tem algo que eu posso aprender ali de diferente, que pode gerar um resultado legal na minha vida. Então, é isso. Não podemos ignorar o óbvio. Mas muitas vezes a gente ignora isso. Trazer isso para o consciente e introjetar isso no inconsciente para que isso se torne automático é uma estratégia que funciona. Tá? É o óbvio que muitas vezes a gente ignora. Tá? Então, vamos às sacadas. Qual sacada que você teve hoje aqui de nosso encontro de hoje? Não é porque foi o último tópico que a gente falou aí agora, não. Mas esse mindset de iniciante é muito interessante. Inclusive, eu faço parte de uma filosofia de vida também, a qual De Rose já citou, né? Que trabalhamos entre colunas e temos um grande respeito, né? pelos semelhantes. E lá somos eternos aprendizes, sabe? Isso é interessante. Nós somos eternos aprendizes, estamos sempre aprendendo. Até e esse porque mindset de iniciante aí foi muito a gente está fazendo aqui um curso de mindfulness, né? Que é estar presente no momento presente. Quando você se coloca num estado de mindset de iniciante, você ativa esse estado. Porque você, para aprender, você tem que sair do automático. Talvez seja uma das formas mais eficazes de a gente sair do automático é ligar esse botão aqui de mindset iniciante. Ou seja, você começa a prestar atenção em todos os detalhes, porque todos os detalhes podem ser revelantes e reveladores e relevantes, essa é a palavra que eu queria dizer, e que possam fazer uma diferença na sua vida. Então, traz isso para você como elementos novos e ali procura se aprofundar, pesquisar, trabalhar, tal, e colocar em prática, né? E observar a reação das pessoas a isso. Mas aí, me corrija, por favor, mestre, se eu estiver errado. Eu tenho que ativar, não é o meu observador, é o meu observado. Exatamente. É aquela questão de fazer aquela assim, eu tenho que observar a mim, eu tenho que observar o outro, e eu ainda tenho que ser uma terceira pessoa que observa os dois, para não estar envolto nas emoções ali, entendeu? Para ver de fora, entendeu? É isso aí que eu preciso de aprender a praticar, a terceira pessoa. Acima disso aí. Tá? Isso pode ser desenvolvido rapidamente, ou pode demorar um tempo, ou pode demorar a vida inteira. Vai depender da aplicação, da energia do teu esforço para conseguir desenvolver isso até que isso possa até se tornar automático. Porque você precisa repetir isso. E aí isso vai te ajudar muito na visão do todo. Porque às vezes você está só com a sua premissa, ou está conseguindo desenvolver a empatia, está com a premissa do outro, mas será que a sua e a do outro também são a correta? Quando você olha para a terceira opção, você tem uma visão de cima. E a visão é muito mais esclarecedora, porque não tem a distorção das emoções. Ok. Maravilha? Beleza, vamos desenvolver esse terceiro olho. Maravilha. Fechamos aqui, então. Um grande abraço. Amanhã a gente tem aula. Abraço. Obrigado. Valeu. Show, muito obrigado. Tchau, tchau.